Existe um momento na vida em que você olha para o espelho e se pergunta por que seu corpo parece ter se tornado um estranho. A dor que não vai embora, o cansaço que não passa, aquela sensação de que algo está desalinhado em seu interior. Você procura respostas em consultórios, em remédios, em tratamentos externos. Mas e se eu te disser que o maior médico que você jamais conhecerá vive dentro de você, respirando no mesmo ritmo do seu coração? Imagine por um instante que seu corpo não é apenas uma máquina biológica, mas um templo vivo, um organismo dotado de uma inteligência ancestral que sussurra em silêncio, esperando que você finalmente pare e escute. Agora se faça esta pergunta que pode transformar sua vida. E se a chave para curar suas feridas, tanto físicas quanto emocionais, não estivesse lá fora, em medicinas externas, mas aqui dentro, pulsando em cada célula do seu ser? A dor, embora a percebamos como um inimigo implacável, é na verdade um mensageiro silencioso. Ela nos fala, nos indica o lugar onde perdemos o equilíbrio, nos mostra que esquecemos uma verdade essencial sobre nossa natureza. Somos muito mais poderosos do que ousamos acreditar. A autocura não é um milagre reservado para alguns poucos iluminados, nem uma fantasia espiritual desconectada da realidade. É uma faculdade inscrita em cada célula, um legado gravado em nossa memória biológica e espiritual, aguardando apenas que você se lembre de como ativá-la. Desde tempos ancestrais, os sábios de diferentes tradições afirmaram que o corpo é capaz de se regenerar, que a mente possui a habilidade de direcionar essa força interna e que o espírito age como ponte para liberar essa energia curativa. A medicina moderna chama isso de efeito placebo, mas nas antigas escolas de mistério se conhecia como a chama secreta da vida. Aquela centelha divina que transforma o chumbo do sofrimento no ouro da sabedoria. No Antigo Egito, os sacerdotes de Sekhmet, a deusa leoa do poder curador, afirmavam que toda enfermidade era uma desarmonia energética antes de se tornar um mal físico. Eles compreendiam que as palavras e os símbolos tinham o poder de abrir caminhos de cura no interior humano. Não tratavam apenas o corpo, mas também as emoções e o espírito, sabendo que uma ferida em qualquer um desses planos terminaria se refletindo nos outros, como ondas que se propagam em um lago tranquilo. Na tradição hindu, os Vedas nos falam do prana, a energia vital que flui pelos canais invisíveis do corpo, e como através da respiração, meditação e mantras, é possível restaurar a harmonia perdida. Segundo esses ensinamentos milenares, a doença não é mais que um bloqueio do fluxo vital. E curar é permitir que essa corrente volte a circular como o rio que rompe uma represa e retoma seu curso natural em direção ao mar. Os gregos, com Hipócrates como figura central, também reconheciam esse princípio fundamental. O chamado pai da medicina falava do vis medicatrix naturae, a força curativa da natureza que reside no interior de cada ser vivo. Para Hipócrates, o médico não curava, ele simplesmente acompanhava, facilitava e despertava essa energia latente no paciente. A verdadeira medicina era a arte de lembrar ao corpo sua capacidade infinita de regeneração. Nos Andes, os xamãs sustentavam que a dor é um espírito que vem nos ensinar e que, ao honrá-la em rituais sagrados, se desbloqueava o poder interno de curar. Para eles, o corpo humano era um microcosmo do universo, e toda ferida refletia um desajuste na relação com a terra, o céu e os ancestros. Cada ritual de cura era, na verdade, um ato de reconciliação com as forças cósmicas que nos deram vida. O fascinante é que todas essas tradições, separadas por milhares de quilômetros e épocas diferentes, coincidiam em uma verdade essencial. A cura não provém de fora, mas se ativa desde dentro. O externo
Seja uma planta medicinal, um ritual ou um conselho, é apenas um detonador, uma centelha que lembra a chama interior que desperte e irradie sua luz através de todo o ser. Hoje, em uma sociedade que delegou quase completamente a saúde a forças externas, essas antigas visões nos convidam a olhar novamente para dentro. Nos lembram que cada ser humano é um santuário, onde habita a energia que pode transformar a doença em saúde, a dor em ensinamento e a fragilidade em fortaleza. A autocura não é um mito nem uma utopia espiritual. É um princípio universal que nossos ancestros veneraram e aplicaram, e que aguarda pacientemente que nós, nesta era de ruído e distração, voltemos a despertar. Imagine por um momento que seu corpo é uma catedral vivente, um templo construído com milhões de tijolos de luz, cada um deles uma célula que pulsa e respira ao ritmo da vida. Nessa catedral sagrada não há um único guardião, mas um exército silencioso que noite e dia vela por seu bem-estar. Seu sistema imunológico, sua mente subconsciente, sua energia vital. A autocura começa nesse santuário invisível, onde convergem os 3 planos do ser: físico, mental e espiritual. A dor, a doença e o sofrimento não são inimigos em si mesmos. São mensageiros que batem à porta da consciência. Como um mestre severo que insiste até que você decida abrir, a dor assinala uma desarmonia interna, um grito do corpo que pede atenção, cuidado, amor. Mas aqui está o segredo que poucas pessoas se atrevem a reconhecer. Você não é um espectador passivo de sua saúde. Você é o alquimista que pode transmutar o veneno em medicina, a sombra em luz, o caos em ordem sagrada. No plano físico, cada célula guarda uma memória de reparação codificada em seu DNA. Quando você se corta, não precisa implorar a ferida que cicatrize. O corpo sabe exatamente o que fazer. Ativa seus códigos secretos de regeneração e, pouco a pouco, o tecido volta a se unir, mais forte que antes. Esse mesmo princípio está presente em cada órgão, em cada sistema. O que chamamos de curar não é mais que o despertar de um programa interno que leva milhões de anos se aperfeiçoando através da evolução. Mas o corpo não atua sozinho. A mente é o arquiteto que pode reforçar ou enfraquecer esses processos vitais. Pense em como reage seu organismo quando você sente medo. Sua respiração se acelera, seus músculos se tensionam, seu coração bate com força, preparando-se para lutar ou fugir. Se a mente pode gerar desordem com apenas um pensamento de angústia, não pode também gerar ordem e equilíbrio com pensamentos de paz e confiança? A ciência moderna demonstrou o que as tradições antigas já sabiam. Os pensamentos e emoções afetam diretamente nossa biologia. Meditar, visualizar ou simplesmente afirmar com convicção são atos que instruem o corpo sobre como responder. Cada pensamento é uma instrução química que percorre seus sistemas. Cada emoção é uma onda energética que reorganiza suas células. Você é, literalmente, o diretor de orquestra de sua própria sinfonia biológica. No plano energético e espiritual, a autocura adquire um matiz ainda mais profundo. Aqui não se trata apenas de restabelecer funções físicas, mas de liberar os bloqueios que impedem que a energia vital circule livremente. Cada ressentimento não resolvido, cada emoção reprimida, cada medo enterrado na sombra, atua como uma barragem que interrompe esse fluxo sagrado. Quando a energia se estagna, o corpo se converte na tela onde se projeta esse desequilíbrio interno. A verdadeira arte da autocura começa quando reconhecemos que sanar não é unicamente consertar o que está danificado, mas restaurar a harmonia entre corpo, mente e espírito.
É como afinar um instrumento musical. Você pode ter as cordas intactas, mas se não estão tensionadas na medida justa, a melodia será dissonante. Do mesmo modo, embora não haja uma doença visível, se o espírito está esgotado ou a mente está dominada por pensamentos sombrios, o corpo terminará refletindo esse caos interno. Por isso, os sábios da antiguidade nos convidavam a nos vermos como alquimistas de nosso próprio ser. Nos lembravam que dentro de cada pessoa há uma fonte de energia capaz de transformar a dor em aprendizado, a ferida em cicatriz sagrada e a fragilidade em fortaleza. A autocura não é um milagre extraordinário, reservado para alguns poucos. É a expressão mais pura do que significa estar verdadeiramente vivo. Falar de autocura sem nuances seria como descrever o mar sem ondas. A força interior que transforma a dor não se desdobra em uma linha reta perfeita. É uma espiral sagrada onde convivem avanços e retrocessos, claridade e sombra, controle e entrega. É nessa tensão criativa, nessa dança entre opostos, onde a cura se torna verdadeira e duradoura. A primeira paradoxo da cura: ela exige poder e rendição ao mesmo tempo. Poder para escolher novas narrativas sobre sua vida, novos hábitos que nutram seu corpo, novas formas de habitar sua existência. Rendição para soltar o controle obsessivo e permitir que a inteligência infinita do organismo faça sua obra misteriosa. Quando impomos prazos rígidos à cura, o corpo se defende e resiste. Quando acompanhamos com presença amorosa, o corpo coopera e se abre. É como cultivar um jardim. Você pode arar a terra, regar as sementes, proteger os brotos, mas não pode puxar o caule para que cresça mais rápido. A segunda paradoxo: a mesma mente que pode adoecer, também pode curar. O mesmo mecanismo mental que amplifica a dor, a antecipação catastrófica, o medo do futuro, o "e se" infinito, pode se converter em medicina quando aprendemos a dirigi-lo conscientemente. A isso, alguns chamam efeito placebo e nocebo, duas faces do mesmo espelho. Mas aqui está o segredo. A mente não imagina fora do corpo, ela imagina dentro dele, alterando química e fisiologia em tempo real. Por isso, visualizar com detalhes frios não basta. A imagem mental deve ir precedida de emoção regulada e seguida de ação coerente. Visualizar descanso exige dormir melhor, criar rituais de repouso. Invocar calma exige respirar diferente, mover-se com mais consciência. Afirmar "eu me amo" pede gestos concretos de autocuidado que comprovem essa declaração ao corpo físico. A terceira paradoxo talvez seja a mais difícil de aceitar. A sombra cura tanto quanto a luz. Muitos buscam sanar evitando a dor, negando-a, maquiando-a com positivismo forçado. Mas o que se nega governa desde as profundezas do inconsciente. A autocura madura inclui descer às catacumbas da alma, nomear o medo que vive lá, sentir a raiva represada, chorar o que não foi chorado. Não para se instalar no sofrimento, mas para liberar o nó energético que obstrui o fluxo vital. A emoção atravessada conscientemente se converte em energia disponível para a vida. A emoção reprimida se converte em sintoma que grita pela atenção. O quarto matiz é que o corpo fala em linguagem de símbolos, como um oráculo ancestral. Um pescoço rígido pode ser uma cabeça que se recusa a se virar para ver outras possibilidades. Um peito oprimido, um coração que não se permite amar plenamente. Um estômago em guerra, uma vida que se tornou indigesta. Não se trata de culpar o paciente com leituras simplistas, mas de abrir perguntas finas que iluminem os padrões inconscientes. Que parte de mim se nega a se flexibilizar? Que verdade continua empurrando para baixo? O sintoma se converte em mestre quando deixamos de combatê-lo e começamos a escutá-lo com reverência. O quinto elemento crucial
É compreender que o tempo é parte do tratamento. O ritmo biológico não responde à impaciência do ego, nem às demandas da sociedade acelerada. A cicatriz profunda pede estações completas. Inverno para se retrair e descansar. Primavera para brotar novas possibilidades. Verão para se fortalecer. Outono para integrar o aprendizado. Quem se julga por não curar rapidamente, adiciona uma camada de dor à dor original. A paciência não é passividade, é disciplina amorosa sustentada no tempo, confiança no processo sagrado da vida. A sexta verdade incômoda é que nem tudo se autocura na solidão. Autocura não é autossuficiência narcisista que rejeita toda ajuda externa. A tribo regula. A presença amorosa de outros corregula nosso sistema nervoso. Às vezes curar inclui pedir ajuda, terapeuta, médico, guia espiritual, amigo que sustente nossa vulnerabilidade. O campo compartilhado é medicina poderosa. Negá-lo por orgulho é fechar uma porta que a vida amorosamente nos oferece. O sétimo matiz é que o corpo necessita provas concretas, não apenas promessas vazias. Você pode decretar bem-estar mentalmente, mas sua fisiologia pedirá evidências repetidas e consistentes. Respirações que baixem o cortisol, movimentos que lubrifiquem as articulações, alimentos que desinflamem, limites que protejam a energia, descanso que repare os tecidos. Cada microação é um eu acredito em você, que a mente sussurra ao corpo, e o corpo responde reorganizando sua sinfonia interna. A oitava e última paradoxo: o propósito cura onde o analgésico não alcança. A dor sem sentido paralisa e nos torna vítimas. A dor com propósito orienta e nos converte em guerreiros conscientes. Quando você encontra um para-quê maior, servir, criar, amar melhor, deixar um legado, contribuir para o mundo, o sistema nervoso dispõe recursos que antes estavam sequestrados pela ameaça. O propósito não elimina a dor física, mas a redime, dando-lhe significado sagrado. Imagine agora seu processo de cura como uma forja ancestral. O fogo é a dor, sim, mas o martelo é sua vontade consciente e a bigorna é sua disciplina amorosa. Não é magia passiva que acontece sozinha. Golpe após golpe, calor após calor, o metal bruto da experiência se converte em forma útil e bela. Curar-se não te devolve ao que você era antes. Te converte em algo mais íntegro, mais verdadeiro, mais desperto. Você não volta a ser quem era. Você se torna quem realmente é. Se a dor é a linguagem do corpo e a doença um símbolo que busca ser escutado, então a vida inteira pode se converter em um campo de práticas que despertem a força autocurativa que habita em você. Não se trata de fórmulas mágicas que prometem milagres instantâneos, mas de chaves ancestrais e modernas que, unidas conscientemente, te permitem reconectar com sua capacidade natural de se transformar desde dentro. A primeira chave é escutar com humildade profunda. Escutar o corpo como se escuta um sábio ancião que viveu 1000 vidas, sem interromper, sem negar, sem buscar imediatamente um atalho para o alívio. Dor de cabeça, fadiga, rigidez, apatia, cada um desses mensageiros é um sino que ressoa desde o fundo de seu templo interior. Em lugar de combatê-los com hostilidade, aproxime-se com a pergunta sagrada: que verdade está tentando me mostrar? Que aspecto de minha vida precisa de atenção amorosa? A escuta é o primeiro ato de amor próprio, o solo fértil onde toda a cura genuína pode germinar. A segunda chave é respirar com consciência plena. A respiração é a ponte esquecida entre o visível e o invisível, entre o corpo e a alma. Quando você respira superficialmente, por hábito automático, seu corpo fica pela metade, sua energia se estagna, sua mente corre sem direção clara. Quando respira profundo e pausadamente, o sistema nervoso se acalma
e as células recebem a ordem química de se reparar. 10 minutos diários de respiração consciente não são um luxo espiritual, são um retorno ao design original de seu ser, uma reconexão com o ritmo primordial da vida. A terceira chave é movimento como medicina sagrada. O corpo não foi criado para a quietude eterna, nem para a atenção constante, mas para o ritmo natural. Caminhar, alongar-se, dançar, praticar yoga ou simplesmente mover as articulações com gratidão. Cada gesto consciente mobiliza memórias adormecidas e ajuda a liberar as emoções acumuladas nos tecidos. O movimento não apenas mantém ossos e músculos ativos, também desbloqueia a energia espiritual, que às vezes fica aprisionada no corpo físico, esperando uma oportunidade para fluir novamente. A quarta chave é alimentar a energia, não apenas encher o estômago. Comer não é unicamente um ato biológico de sobrevivência, é um pacto sagrado com a força criadora que nos deu vida. Os alimentos vivos, frutas frescas, sementes germinadas, vegetais coloridos, água pura, carregam consigo vibração de luz solar, energia cósmica condensada. Quando você escolhe conscientemente o que entra em seu corpo, decide também a qualidade da energia com a qual vai se curar. Comer com consciência, sem pressa, agradecendo, é outra forma de medicina silenciosa que nutre não apenas as células, mas a alma. A quinta chave é descansar sem culpa, nem justificativas. Em uma sociedade que glorifica a produtividade acima da humanidade, descansar parece uma traição ao sucesso. Mas o descanso verdadeiro não é inatividade preguiçosa. É a alquimia sagrada, onde o corpo se repara e a mente processa o vivido, integrando experiências em sabedoria. Dormir bem, desconectar das telas, entregar-se ao silêncio regenerador, são chaves que permitem à autocura desdobrar sua obra mais invisível e poderosa. A sexta chave une propósito e gratidão em uma sinfonia transformadora. A dor sem sentido esmaga o espírito. A dor com propósito transforma o sofrimento em combustível para o crescimento. Pergunte-se cada dia: para que estou atravessando isso? Talvez para aprender a cuidar melhor de você mesmo. Talvez para soltar cargas antigas que já não servem. Talvez para crescer em empatia com outros que sofrem. Acompanhe essa reflexão com um exercício simples, mas poderoso. Agradecer 3 coisas cada noite, antes de dormir. Gratidão e propósito, juntos, acendem a força interior mais poderosa que existe. A capacidade de encontrar luz, mesmo na escuridão mais densa. Finalmente, a 7ª chave é rodear-se conscientemente de energia que eleva. Pessoas que te inspiram, leituras que nutrem sua alma, música que harmoniza seu ser, ambientes que te conectam com a beleza. Tudo o que te rodeia alimenta ou drena sua vitalidade. Não sempre você pode mudar as circunstâncias externas, mas sempre pode decidir quais espaços e companhias fortalecem sua vibração. A autocura também se cultiva na tribo, nos espelhos humanos que nos lembram de quem realmente somos quando esquecemos. Essas chaves não são passos lineares nem receitas rígidas que devem ser seguidas mecanicamente. São bússolas sagradas que apontam para seu norte verdadeiro. Cada ser humano encontrará sua própria forma de aplicá-las, seu próprio ritmo de integração. O essencial é compreender que sua capacidade de se curar não está lá fora dependendo de fatores externos. Está desperta aqui dentro, pulsando em seu coração, esperando que você decida confiar nela como uma semente que já carrega dentro de si a forma da árvore majestosa que pode se tornar. A autocura não é um milagre externo que chega desde fora, rompendo as leis da natureza. É um despertar interno que se revela quando deixamos de lutar contra nós mesmos
e começamos a nos escutar com o respeito que um templo sagrado merece. Ao longo desta jornada, compreendemos que o corpo é muito mais que uma máquina biológica programada apenas para sobreviver. É um templo vibrante, um oráculo silencioso que guarda a memória completa de nossas experiências, emoções e aprendizados mais profundos. Cada dor, cada doença, cada ferida não é um inimigo a ser destruído com violência, mas um mestre disfarçado que chega para nos ensinar algo essencial sobre nossa natureza. Quando aprendemos a ver a enfermidade como símbolo carregado de significado e não como castigo cego do destino, o medo perde poder sobre nossa consciência. Nos damos conta de que temos em nossas mãos uma ferramenta sagrada. A capacidade alquímica de transmutar o sofrimento em consciência desperta o desequilíbrio em força renovada, a fragilidade aparente em sabedoria inabalável. Este caminho de volta a si mesmo não é linear, nem imediato, como nossa cultura ansiosa gostaria que fosse. Requer paciência amorosa com seus próprios ritmos, disciplina que nasce da autocompaixão e, sobretudo, confiança radical. Confiança em que seu corpo sabe infinitamente mais do que sua mente consciente imagina. Confiança em que a vida possui uma ordem mais profunda que às vezes escapa à compreensão limitada do ego. Confiança em que a mesma energia criadora que te deu vida também habita em você e pode te guiar de volta à harmonia perdida. Imagine seu ser como um rio sagrado que nasce na montanha da consciência e flui em direção ao oceano do amor. Quando reprime suas emoções autênticas, a água se estagna e aparecem turbulências que envenenam a correnteza. Quando nega suas necessidades mais profundas, o leito se desvia e a força vital perde direção. Mas quando flui com o que realmente é, sem máscaras nem medos paralisantes, o rio recupera sua pureza cristalina e sua direção natural rumo ao infinito. Assim é a autocura, um ato sagrado de permitir, de fluir conscientemente, de confiar na corrente invisível da vida que sempre soube para onde te levar. A dor, embora difícil de aceitar quando estamos no meio dela, pode se converter no fogo alquímico que desperta sua transformação interna. Muitos seres humanos descobriram seu propósito mais profundo no meio da doença. Outros aprenderam a amar de verdade no centro do sofrimento. E não poucos encontraram sua força mais grandiosa quando pensavam que tudo estava perdido para sempre. Porque no final das contas, curar-se nem sempre significa fazer desaparecer todos os sintomas como num passe de mágica, mas aprender a viver com mais plenitude, com mais consciência desperta e com mais amor genuíno. Amor por si mesmo, pelos outros e pela existência misteriosa que nos foi dada. Hoje, mais que nunca, precisamos nos lembrar de que o poder de autocura não pertence a alguns poucos escolhidos, nem requer fórmulas complicadas vendidas por gurus. Está em todos nós, pulsando silenciosamente, esperando pacientemente cada respiração profunda e consciente, cada gesto pequeno de gratidão, cada pensamento de confiança na vida. Abre a porta dourada para que essa força se desdobre em sua máxima expressão. Por isso, meu convite final é simples em palavras, mas revolucionário na prática. Pare de buscar lá fora o que sempre esteve pulsando aqui dentro. O médico mais sábio de todos habita em seu interior, conhecendo cada célula, cada necessidade, cada potencial de cura. O curador mais poderoso que você jamais encontrará bate no ritmo exato de seu coração. Cada vez que escolhe se escutar com reverência, se amar sem condições, se cuidar como cuidaria do que há de mais precioso, está recordando um segredo ancestral que a modernidade tentou apagar. Você é co-criador de sua saúde, arquiteto de sua energia e autor consciente de seu destino. Feche os olhos por um instante e permita que estas palavras ecoem em suas profundezas.
Dentro de mim habita uma força infinita que me guia, me protege e me restaura a cada momento. Confio nela completamente, me entrego a seu fluxo sábio, sou um com essa energia criadora. Essa afirmação, feita com convicção do coração, é mais poderosa que qualquer remédio temporário, porque desperta o médico interno que nunca dormiu de verdade. A autocura, no final de tudo, não é um ato de magia sobrenatural, mas de consciência pura, reconhecendo sua própria natureza divina. E quando essa consciência se acende como uma chama eterna no altar do coração, ela ilumina com clareza solar o caminho sagrado que sempre te conduziu e sempre te conduzirá, de volta para casa, de volta à liberdade, de volta a quem você verdadeiramente é.